Hoje é a palavra do Salmo 33. O texto de hoje fala sobre o plano de salvação de Deus, e também diz que Deus é aquele que criou este mundo e todo este universo e governa todas as coisas criadas de acordo com a sua vontade, realizando esse plano de salvação com o seu grande poder. E fala sobre o julgamento que Deus realizará no futuro e os resultados desse julgamento. E também diz que no tempo desse julgamento, nós, o povo de Deus, não apenas esperaremos e ansiaremos pelo Senhor Deus, mas também o tomaremos como nosso auxílio e escudo. Então, como está sendo dito? Hoje queremos investigar sobre isso e compartilhar a graça. Primeiro, o texto de hoje fala sobre o plano de salvação de Deus. No Salmo 33, 1-3 do texto de hoje, diz: Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com o saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Aqui, os justos e os retos referem-se ao povo de Deus. Ou seja, refere-se a nós, o povo de Deus, que reconhecemos que somos pecadores que não têm escolha a não ser morrer eternamente devido ao pecado, e que, ao crer no mérito do sangue do Messias enviado por Deus, recebemos o perdão de todos esses pecados e fomos salvos. Também aqui, regozijai-vos no Senhor pode ser dito literalmente como alegrai-vos em alta voz dentro do Senhor. Ou seja, esta palavra significa que nós, o povo de Deus que foi salvo, devemos nos alegrar e nos regozijar no Senhor. Em outras palavras, nós, o povo de Deus, devemos nos alegrar e nos regozijar por termos sido salvos ao crer no mérito do sangue de seu Filho unigênito, por termos nos unido a Deus e por termos passado a desfrutar de todas as bênçãos que estão em Deus. Significa que devemos nos alegrar e nos regozijar no Deus que me salvou, dizendo: eu sou um pecador que não tem escolha a não ser cair naquele eterno lago de fogo do inferno, mas Deus me salvou. Mais do que isso, alegrar-se e regozijar-se no Deus que me salvou desta maneira é o que o salvo deve fazer por direito, e é um ato que lhe cai muito bem e é apropriado para quem foi salvo. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com um saltério e um instrumento de 10 cordas. Aqui, esta harpa ou saltério e instrumento de 10 cordas eram instrumentos usados quando se ia perante Deus para oferecer adoração na época de Davi. Ou seja, nós, o povo de Deus, devemos ir perante Deus com essa emoção e gratidão da salvação e oferecer louvor com alegria e regozijo, mas não devemos louvar formalmente sem qualquer sentimento, mas, se possível, devemos louvar a Deus com todas as nossas forças e com toda a nossa sinceridade, mobilizando todos os instrumentos. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Aqui, o cântico novo não se refere a uma música recém-composta que nunca foi cantada nem uma única vez até agora, mas é uma expressão em contraste com as músicas populares que as pessoas do mundo cantam, e é uma música que o povo de Deus, que se tornou uma nova criatura e um novo ser ao ser declarado justo gratuitamente por crer no mérito do sangue de seu Filho unigênito, canta com um coração novo e um coração espiritual. Ou seja, pode-se dizer que é uma música na qual esse povo de Deus santo e espiritual louva e exalta a Deus com toda a sua sinceridade e com todo o seu coração, com uma mente agradecida e a emoção pela salvação. Desta maneira, o povo de Deus deve se regozijar e louvar a Deus com todo o seu coração e sinceridade. Por que é assim? No Salmo 33, 4-5 do texto de hoje, diz: porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são feitas com verdade. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Agora, no início desta frase, a conjunção hebraica, que é usada para falar sobre a razão pela qual nós, o povo de Deus, devemos nos regozijar, nos alegrar e louvar a Deus com todo o coração e sinceridade. Aqui, a palavra do Senhor refere-se às palavras da Bíblia. Ou seja, a Bíblia fala desde o princípio até o fim sobre a salvação que Deus vai realizando. Em outras palavras, nós seres humanos, depois daquele jardim do Éden, fomos condenados devido ao pecado e chegamos a morrer eternamente, e Deus teve misericórdia de tais seres humanos e planejou nos salvar ao declarar que qualquer que creia em seu Filho unigênito, a quem enviou e permitiu que morresse derramando seu sangue na cruz, seja declarado justo gratuitamente. Também aqui, reta e são feitas com verdade significa que a palavra de Deus ou o agir de Deus nunca são falsos, e que todos são dignos de confiança e fiéis. Ou seja, a razão pela qual nós, o povo de Deus, devemos nos regozijar, nos alegrar e louvar a Deus com todo o coração e sinceridade é porque a palavra de Deus ou o agir de Deus nunca são falsos, e todos são dignos de confiança e fiéis. Em outras palavras, é porque Deus certamente cumprirá e alcançará esse plano de salvação conforme prometeu e declarou através da palavra da Bíblia. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor.
Aqui, justiça e juízo podem ser traduzidos com o significado de retidão, justiça e equidade, o que se refere à nossa conduta íntegra, conduta sem mancha e ato perfeito dos seres humanos que não têm qualquer pecado, qualquer mancha diante dos olhos do nosso Deus e que não se desviam nem um pouco da palavra de Deus. Por exemplo, pode-se dizer que se refere a uma imagem tal como a que os seres humanos tinham antes de cometer pecado naquele jardim do Éden, cheia de amor, misericórdia, piedade, perdão, consideração, ausência de pecado e santidade. Ou seja, esta palavra significa que a razão pela qual nós, o povo de Deus, devemos nos regozijar, nos alegrar e louvar a Deus com todo o coração e sinceridade é porque Deus é aquele que ama esta imagem de nós seres humanos, e por isso, no futuro fará com que todo o mundo esteja cheio da bondade do Senhor, ou seja, do amor da aliança. Aqui, este está cheia é uma forma de perfeito profético, o que significa que certamente se encherá no futuro. Em outras palavras, a palavra de Deus e o plano de salvação de Deus não são mentira, mas são dignos de confiança e seguros. Mais do que isso, o céu, o inferno e o julgamento de Deus existem claramente. Portanto, nós, o povo de Deus que recebeu a salvação ao crer no mérito do sangue de seu Filho unigênito, devemos nos regozijar e nos alegrar em Deus com todo o coração e sinceridade. Em segundo lugar, o texto de hoje diz que Deus é aquele que criou este mundo e todo este universo e governa todas as coisas criadas de acordo com a sua vontade, realizando esse plano de salvação com o seu grande poder. No Salmo 33, 6-8 do texto de hoje, diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os moradores do mundo. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os moradores do mundo. Esta palavra fala sobre quão grande e majestoso é o Deus que estabeleceu o plano de salvação para salvar os seres humanos do pecado. Aqui, os céus e todo o exército deles são expressões sinecdóticas que se referem a este mundo e a todo este universo que Deus criou no princípio. Também aqui, ajunta e põe são expressões sinecdóticas que não apenas indicam o simples fato de ter criado este mundo e todo este universo, mas também incluem o fato de que ele está governando todas as coisas criadas de acordo com a sua vontade. Ou seja, Deus é aquele que criou este mundo e todo este universo apenas com a sua palavra e o sopro da sua boca, e é aquele que governa e rege todas as coisas criadas de acordo com a sua vontade. Portanto, Deus poderá cumprir e alcançar plenamente o plano de salvação que estabeleceu. Mais do que isso, Deus é aquele que mesmo agora governa todas essas coisas criadas de acordo com a sua vontade para fazer com que esse amor da aliança transborde no meio deste mundo. Em outras palavras, Deus é aquele que às vezes permite que se levantem ondas fortes neste mundo, às vezes provoca furacões, às vezes permite doenças como a Covid, e é aquele que supervisiona e opera em todas estas coisas. Mais do que isso, através disso, Deus é aquele que chama alguma pessoa escolhida desde antes da eternidade e lhe concede graça, fazendo com que essa pessoa escape do pecado, da morte e da destruição e retorne para Deus. Então, como resultado deste agir de Deus, o que será deste mundo? Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os moradores do mundo. Primeiro, porque Deus criou este mundo e todo este universo desde antes da eternidade e governa todas essas coisas criadas de acordo com a sua vontade. Isso é para receber louvor e receber glória de todas as criaturas. Mas tais seres humanos, depois de cometerem pecado no jardim do Éden e serem condenados, tornaram-se tão corruptos e caídos que não conhecem a Deus, esqueceram-se de Deus e tornaram-se seres que vivem cometendo todo tipo de maldades. Mais do que isso, tais seres humanos não louvam nem exaltam a Deus que é o Criador, mas tornaram-se inimigos de Deus e adversários de Deus, vivendo de tal maneira que se opõem a Deus, o ignoram e o desprezam. Então, acaso o plano inicial de Deus falhou completamente? Não é assim. Para isso, Deus estabeleceu esse plano de salvação e trabalhou diligentemente para realizá-lo. Mais do que isso, Deus estabeleceu esse plano de salvação e está governando com toda a diligência para cumpri-lo. Portanto, no futuro, quando chegar o tempo, toda esta terra, ou seja, todos os povos deste mundo, chegarão a temer e reverenciar a Deus. Aqui, este temam-no não é uma forma imperativa que indica uma súplica, mas é usado em uma forma imperfeita, por isso é melhor traduzi-lo como reverenciarão. Ou seja, no futuro, quando chegar o tempo, sem distinguir raças, sem distinguir homens ou mulheres, jovens ou idosos, e sem distinguir posições sociais, absolutamente qualquer pessoa chegará a temer e reverenciar a Deus. Por que é assim? No Salmo 33, 9 e 12 do texto de hoje, diz: porque ele falou, e foi feito, ele mandou, e logo apareceu.
O Senhor desfaz o conselho das nações, anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os pensamentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. Agora, no início desta frase, a conjunção hebraica que é usada para falar sobre a razão pela qual todas as pessoas chegarão a temer e reverenciar a Deus. Se traduzirmos esta frase literalmente novamente, pode-se traduzir como: porque como ele falou, certamente se cumprirá, e como ele mandou, porque chegará a estar firme. Então, o que é que ele falou e o que é que ele mandou aqui? Isso se refere à palavra do Senhor, ou seja, ao plano de salvação de Deus que aparece nos versículos 4 e 5. Ou seja, a palavra do Senhor, ou seja, o plano de salvação de Deus, se cumprirá e se alcançará certamente porque Deus falou e mandou. Também nesta frase, o pronome pessoal de terceira pessoa é usado repetidamente 2 vezes consecutivas para enfatizar que quem fala e manda é Deus. Ou seja, o nosso Deus é aquele que criou este mundo e todo este universo apenas com a sua palavra e o sopro da sua boca, e é aquele que governa todas essas coisas criadas de acordo com a sua vontade. Portanto, como tal Deus falou, o plano de salvação que tal Deus falou se cumprirá certamente e chegará a estar firme. Em outras palavras, o plano de salvação de Deus não tem possibilidade de falhar. Mais do que isso, esse plano de salvação se cumprirá e se alcançará certamente. Portanto, quando chegar esse tempo, como resultado, todas as pessoas chegarão a temer e reverenciar a Deus. Mais do que isso, como resultado, Deus cumprirá e alcançará tal qual o propósito da criação que planejou ao princípio. O Senhor desfaz o conselho das nações, anula os intentos dos povos. Em outras palavras, quando chegar esse tempo, Deus, através do seu governo, ou seja, através do ensino, do domínio e da guia do Espírito Santo, despedaçará e anulará todos os conselhos, planos, intenções e pensamentos de todas as nações deste mundo. Ou seja, despedaçará e anulará toda a razão, intelecto, sabedoria, senso comum e julgamento dos seres humanos. E todos os pensamentos que se opõem a Deus, tais como a teoria da evolução e a teoria do Big Bang. Então, o que será desse povo? Então, todos os povos escolhidos por Deus desde antes da eternidade escaparão dessa ignorância, tolice, teimosia e arrogância, e chegarão a viver temendo e reverenciando a Deus. O conselho do Senhor permanece para sempre, os pensamentos do seu coração de geração em geração. Aqui, o conselho do Senhor refere-se ao plano, intenção e propósito de Deus, e também aquilo chamado os pensamentos do seu coração refere-se aos pensamentos, planos e designs de Deus. Também aqui, aquilo de permanece para sempre e de geração em geração indica que nunca falhará e que certamente se cumprirá e se alcançará. Em outras palavras, o plano de salvação de Deus nunca falhará e certamente se cumprirá e se alcançará. E quando chegar esse tempo, de acordo com o propósito inicial da criação de Deus, todas as pessoas chegarão a viver temendo e reverenciando a Deus. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. Portanto, o povo de Deus, ou seja, o povo de Deus que foi escolhido como herança de Deus, é bem-aventurado. Aqui, aquilo de da nação cujo Deus é o Senhor significa o povo do Senhor Deus. Também aqui, aquilo de que o povo que foi escolhido como herança de Deus significa o povo que recebe a proteção, o cuidado, o amor e o interesse de Deus. Ou seja, podemos ver que nós seres humanos valorizamos, amamos e cuidamos de nossas propriedades herdadas, ou seja, as terras e os terrenos. Podemos ver que se cuida indo a esse campo desde a manhã até tarde da noite, arrancando as ervas daninhas, adubando e também catando insetos. Como se fosse isto, Deus também é aquele que valoriza, ama e cuida tanto de seu povo. Mais do que isso, o nosso povo de Deus é um ser tão abençoado que recebe a salvação através do cuidado, do amor e da graça de Deus e chega a entrar naquele reino dos céus. Mais do que isso, portanto, o povo de Deus que foi escolhido por Deus e recebeu a salvação deve viver por direito temendo e reverenciando a Deus. Em terceiro lugar, o texto de hoje fala sobre o julgamento que Deus realizará no futuro e os resultados desse julgamento. No Salmo 33, 13 e 15 do texto de hoje, diz: o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, ele olha sobre todos os moradores da terra. Ele é o que forma o coração de todos eles, o que contempla todas as suas obras. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, ele olha sobre todos os moradores da terra. Ele é o que forma o coração de todos eles, o que contempla todas as suas obras. Olhando aqui, podemos ver que palavras com quase o mesmo significado como olha, está vendo e contempla se sucedem continuamente.
Isto mostra a imagem de Deus se preparando e se dispondo em previsão do julgamento de Deus que haverá no tempo do fim deste mundo. Mais do que isso, isto enfatiza que Deus certamente julgará todas as vidas tal como ele planejou e pretendeu no tempo do fim deste mundo. Para isso, Deus observa, examina e olha para baixo para todas as vidas que vivem nesta terra. Ou seja, ele olha para baixo e examina como essas vidas falam, como agem, como vivem, etc. Ele é o que forma o coração de todos eles, o que contempla todas as suas obras. Mais do que isso, disse que Deus não apenas criou a nós seres humanos, mas é aquele que criou inclusive o coração. Portanto, Deus é aquele que não apenas vê as ações de nós seres humanos que se revelam exteriormente, mas também penetra e compreende até os pensamentos, intenções e sentimentos ocultos. Em outras palavras, Deus julga as nossas vidas, mas é aquele que compreende, discerne e julga não apenas as ações reveladas exteriormente, mas também até os pensamentos, intenções e sentimentos ocultos. No final, o que é que esta palavra pretende dizer? Sendo assim, quem poderá escapar de tal julgamento de Deus? Provavelmente pensando nisso, ninguém poderá escapar. Então, o que se deve fazer para poder escapar de tal julgamento de Deus e também poder receber a salvação? Mais do que isso, que tipo de pessoa Deus salvará? No Salmo 33, 16-19 do texto de hoje, diz: Não há rei que se salve com a multidão de um exército, nem o valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém pela sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os manter vivos na fome. Aqui, multidão de um exército, força do valiente ou o cavalo são expressões sinecdóticas que representam todas as coisas deste mundo. Ou seja, estas coisas representam todos os recursos que nós seres humanos possuímos, tais como o exército, a força, a capacidade, as riquezas ou o poder, de acordo com as expressões do texto de hoje. Ou seja, com tais coisas nenhuma pessoa poderá escapar do julgamento de Deus. Mesmo que essa pessoa seja um rei, um presidente ou um valente, e mesmo que essa pessoa possua um enorme poder, talento, autoridade, cavalo, horse ou conhecimento, nunca poderá escapar do julgamento de Deus. Se é assim, então que tipo de pessoa é a única que pode escapar do julgamento de Deus e também pode receber a salvação? Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os manter vivos na fome. Apenas aquele que teme ao Senhor, ou seja, aquele que espera na sua misericórdia, será aquele que poderá escapar desse julgamento e receber a salvação. Agora, a que tipo de pessoa está se dizendo que é a única que poderá receber a salvação? Isso é crer que o nosso Deus existe, e também crer e esperar que, para salvar a nós que não temos escolha a não ser morrer eternamente, esse Deus enviou a este mundo seu único Filho unigênito e permitiu que morresse derramando seu sangue na cruz, declarando justo gratuitamente tornando em povo de Deus qualquer um que creia nisto. Apenas este tipo de pessoa poderá escapar do julgamento de Deus. Mais do que isso, Deus salvará apenas este tipo de pessoa daquele eterno lago de fogo do inferno, e também quando viver no meio desta terra, o protegerá e o livrará de todo tipo de sofrimentos e tribulações tais como aquela fome. Portanto, o povo de Deus que recebeu a salvação ao crer no mérito do sangue de seu Filho unigênito deve viver por direito temendo e reverenciando a Deus. Por último, no tempo desse julgamento, disse que nós, o povo de Deus, não apenas esperaremos e ansiaremos pelo Senhor Deus, mas também o tomaremos como nosso auxílio e escudo. No Salmo 33, 20 e 22 do texto de hoje, diz: A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Aqui, este de espera significa esperar com expectativa, ansiar, desejar ardentemente, e é usado como um perfeito profético. Ou seja, está se dizendo que no tempo desse julgamento, nós, o povo de Deus, certamente esperaremos com expectativa, ansiaremos e desejaremos ardentemente a Deus. Mais do que isso, está se dizendo que no tempo desse julgamento, o Senhor Deus se tornará o auxílio e o escudo do nosso povo de Deus. Se falarmos disto novamente, Deus mesmo protegerá e guardará o nosso povo de Deus no tempo desse julgamento. Mas aqui se usa especialmente o pronome de terceira pessoa, ele, para enfatizar que Deus é quem protegerá e guardará o povo de Deus. Ou seja, quem protege e guarda desse julgamento não é nenhum outro, senão Deus mesmo. Não é qualquer outro ser o que protege e guarda, mas Deus mesmo protegerá e guardará pessoalmente. Por que é assim? Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome.
Agora, no início desta frase, a conjunção que é usada para falar sobre a razão pela qual Deus mesmo protege e guarda o nosso povo de Deus no tempo desse julgamento. Aqui, a palavra hebraica para coração pode-se confirmar que muitas vezes se refere ao corpo ou ser espiritual da ressurreição neste salmo, e aqui ocorre o mesmo. Ou seja, indica que nós, o povo de Deus, no tempo desse julgamento, nos apresentaremos diante de Deus, que se torna o juiz, vestindo o corpo espiritual da ressurreição. Em outras palavras, nós nos apresentaremos diante de Deus com aquele corpo pertencente ao céu, com aquele corpo de glória que nunca se corrompe. Também aqui, aquilo de nele pode se traduzir como dentro dele. Ou seja, esta palavra significa que a razão pela qual Deus mesmo protege e guarda o nosso povo de Deus no tempo desse julgamento é porque o nosso povo de Deus, que veste esse corpo espiritual da ressurreição, se regozijará e se alegrará dentro de Deus. Se falarmos novamente, é porque se regozijará e se alegrará abraçado no colo de Deus, que é o juiz. Isto mostra a relação entre Deus e o nosso povo de Deus. Ou seja, no tempo desse julgamento, Deus, que se torna o juiz, e o nosso povo de Deus estão em uma relação extremamente íntima, uma relação em que compartilham uma comunhão de amor fervoroso um com o outro. Portanto, como não protegeria e guardaria Deus, que se torna Pai, o seu amado Filho nesse julgamento? Mais do que isso, é muito natural que Deus proteja e guarde desse julgamento aquele filho que foi comprado através do preço do sangue de seu Filho unigênito. Porquanto temos confiado no seu santo nome. Também se diz que a razão pela qual Deus mesmo nos protege e guarda no tempo desse julgamento é porque o nosso povo de Deus creu, confiou e dependeu desse nome santo. Ou seja, se falarmos disto novamente, é porque enquanto vivíamos nesta terra cremos que Deus existe, também cremos na salvação que Deus realiza, e cremos no mérito do sangue de seu Filho unigênito. Portanto, Deus não nos lançará no meio daquele eterno lago de fogo do inferno, mas certamente nos fará entrar naquele eterno reino dos céus. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Aqui, seja que é uma forma imperfeita, e é melhor traduzi-lo como nos concederá. Ou seja, Deus concederá o seu amor da aliança tal como nós, o povo de Deus, esperamos, desejamos e ansiamos. Mais do que isso, Deus concederá o amor da aliança tal como havia prometido através desta Bíblia. Se falarmos novamente, Deus fará com que o nosso povo de Deus ressuscite com esse corpo espiritual da ressurreição no tempo desse julgamento, e fará com que entre naquele reino dos céus para que desfrute da bem-aventurança da vida eterna e viva pelos séculos dos séculos. O que acham? Portanto, nós, o povo de Deus que recebeu a salvação ao crer no mérito do sangue de seu Filho unigênito, devemos viver por direito temendo e reverenciando a Deus. O conselho do Senhor permanece para sempre. Deus. Obrigado. Eu lhe agradeço. Eu te amo. Confessamos que a nossa salvação é apenas a graça e o agir de Deus. Mais do que isso, cremos que Deus é aquele que mesmo agora rege e governa para realizar a nossa salvação. Dê-nos a bênção para que, ao crer no mérito do sangue de Jesus Cristo, escapemos do julgamento de Deus e entremos naquele eterno reino dos céus, e nos tornemos aqueles que vivem temendo e reverenciando ao Senhor até o dia em que nos apresentarmos diante do Senhor. Oramos abençoando no nome de Jesus. Amém.